Olá, gente, tudo bem? A gente está aqui com mais uma edição do programa Mais Vôlei, por favor, um programa que visa discutir o vôlei além dos jogos. E nesta semana começa a edição masculina do pré-olímpico e a gente espera, né, Kaká, que seja uma classificação mais tranquila da seleção do Renan Dalzotto. Nós começamos bem a preparação, né? Já faturamos um torneiozinho que daqui a pouco a gente vai falar. O time que estava jogando o Pan-Americano não é o mesmo que vai jogar o pré-olímpico, então o time está azeitadinho, já ganhou um torneio lá fora que a gente daqui a pouco vai comentar. Então façam figas aí porque a parada não vai ser fácil. Agora são os 3 dias mais importantes do ano, sexta, sábado e domingo. Aqueles jogos que a gente está esperando desde que a temporada de seleções começou. Vamos começar falando um pouquinho dele, Kaká, que a seleção jogou contra a Finlândia, Polônia, dentro da Polônia com 15 mil torcedores poloneses ali pressionando, e contra a Sérvia, todas as seleções também que estão se preparando para o pré-olímpico masculino. E foi muito bem, né? Ganhou de todos, com sobra. O único jogo mais equilibrado aí foi contra a própria Polônia, que foi 3-1, os outros dois 3-0. E o Brasil se deu muito bem, né? Saindo inclusive com 3 prêmios, né, Vanessa? Você comentou muito bem, Kaká. A seleção masculina, além de ter vencido o Memorial Wagner, que é um torneio muito tradicional do vôlei polonês, anualmente ele é disputado lá na Polônia. A gente ainda teve 3 prêmios individuais. O Leal, que foi muito aproveitado contra a Polônia e contra a Sérvia. Aliás, ele mudou o jogo contra a Polônia. O Maurício Borges começou como titular. Ele entrou e mudou aí a história do jogo. A gente teve até o confronto que estava muita gente esperando, Leal e Leon, né, que já foram campeões mundiais por Cuba em 2010 e agora eles são adversários, Leal pelo Brasil e o Leon pela Polônia. A gente também teve o Wallace ganhando o prêmio de melhor saque e o Maurício Borges, que também veio como titular no Memorial Wagner, ganhando de melhor passe. E é um torneio importante, né? Porque vai dando o ritmo de jogo, o Brasil não joga desde as finais da Liga das Nações, então o time chega um pouquinho mais entrosado para o pré-olímpico. E falando em pré-olímpico, Kaká, agora começa sexta, sábado e domingo em Varna, na Bulgária. A participação brasileira, o Brasil estreia contra Porto Rico na sexta às 11 da manhã, horário de Brasília, depois Egito, também 11 da manhã. E faz o último jogo, o jogo mais esperado, 2h30 no domingo, contra a Bulgária. Teoricamente, né, porque a gente também falou do pré-olímpico feminino, falou que a gente ia passar pelos dois, Azerbaijão e Camarões fácil, e só o jogo com a República Dominicana que ia ser mais difícil. Teoricamente, o Brasil tem o jogo com a Bulgária para definir a vaga, né, Vanessa? Os outros 2 adversários a gente tem que passar tranquilamente. Porto Rico e Egito não são seleções que ofereceram resistência à seleção brasileira nos últimos anos. Ô Kaká, e essa vitória que o Brasil teve no Memorial Wagner, você acha que de alguma forma impacta nesse pré-olímpico? Não, acho que serve para ajeitar algumas coisas ali que não ficaram muito legais nas finais da Liga das Nações, mas não pesa muito não, porque muita gente poupa jogador, esconde um pouquinho o jogo, então é um bom treino, mas não é uma referência. Lembrando que no próximo programa a gente vai destrinchar um pouquinho melhor sobre como foi o pré-olímpico masculino e a gente espera vir aqui falando da vitória e da classificação brasileira. Vamos falar do grupo B, um grupo que vai ser disputado em Roterdã, com Holanda, Coreia, Bélgica e Estados Unidos. Estados Unidos favoritos nesse grupo. Estados Unidos favoritos, devem ter um pouco mais de dificuldade contra a Bélgica e contra a Holanda, mas acho que nada que possa atrapalhar a caminhada aí rumo a Tóquio. O grupo C, Kaká, vai ser disputado em Bari, na Itália. A gente tem a Itália, Sérvia, Austrália e Camarões. Esse é um grupo que vai pegar. Esse é um dos mais equilibrados, né? Não pelas 4 forças, mas mais equilibrados por Sérvia e Itália fazerem o jogo decisivo. Sou mais Itália, mas a Sérvia pode surpreender. E tem uma Austrália ali que pode complicar a vida de algum favorito. A Austrália é aquela seleção que sempre, né, fala assim, não, esse ano vai, esse ano vai. É igual o Canadá, né? O Canadá, se bem que o Canadá conseguiu alguns bons resultados. Mas a Austrália ainda falta um pouquinho de traquejo aí no vôlei para fazer frente a essas duas. Viu? A Austrália, ela disputa, embora ela esteja na Oceania, ela disputa o pré-olímpico depois continental na Ásia. E aí, se o Irã não conseguir a classificação, ela disputa com o Irã essa vaga. Aliás, é interessante a gente falar isso, porque ficava uma vaga para a Oceania que não tem nenhuma representatividade. Então, sempre dava a Austrália, né? Aí a Federação Internacional resolveu trazer a Oceania para junto da Ásia como se fosse um continente só. Você acha até que partindo dessa estratégia que a Federação fez ao unir Oceania com a Ásia,
Seria uma boa unir América do Sul com Norseca? Eu acho que África com Ásia também. É uma questão delicada, viu, Vanessa? Porque tem uma proposta da Federação Internacional que eu acho muito interessante, que é difundir o voleibol por esses lugares que não têm tanta atratividade. Então, quando você tira a oportunidade de uma África disputar uma Olimpíada, né, ou uma Oceania, você tira a oportunidade deles vivenciarem o voleibol. Imagina que eles não vão conseguir vaga para a Olimpíada, né? Vão muito mal no campeonato mundial. O vôlei vai morrendo no continente. Então, a gente tem que pensar por esse lado também. Bom, Cacá, você está falando aí das escolas africanas. No grupo D a gente vai ter a Tunísia, ao lado de Polônia, França e Eslovênia. Outro grupo dificílimo que vai ser disputado em Gdansk. Outro grupo que vai ser uma pena ter uma Polônia ou uma França tendo que disputar o pré-olímpico europeu em janeiro. Qual é a sua aposta, Cacá? Eu aposto na França. Nossa, essa é uma aposta, hein? Vou apostar na França. Eu acho que a Polônia está sobrando um pouquinho mais. A gente está aqui falando de surpresas. Olha que a Eslovênia ela surpreendeu bastante no último campeonato europeu. Se bem que se a gente pensar, é um campeonato de um jogo só, né? A Eslovênia vai dar um pouquinho de resistência e tal, mas vamos dizer que Polônia e França cheguem para decidir a vaga num jogo apenas. Se Boyer e Ngapé estiverem em estado de graça, aí é difícil segurar a França, hein? Não, e tanto Polônia quanto França, elas não jogaram completas as finais da Wiener. Todo mundo se guardando também para esse momento mais importante do ano. Mas se for para cravar, eu cravo Polônia. Vamos ver quem vai acertar, Cacá. Eu vou com França. Grupo E em São Petersburgo, temos Irã, Rússia, Cuba e México. A disputa vai ficar entre Rússia e Irã. E Cuba que deve ir com o time que jogou o Pan-Americano, né? Irã e Rússia são as duas forças. É uma pena que o Irã encontre a Rússia na Rússia, brigando por uma vaga, porque o Irã está evoluindo, está crescendo, está com um time gostoso de se ver, né? Porque quem gosta do voleibol bem jogado, se o Irã errasse um pouquinho menos, eu acho que o Irã conseguia fazer frente a essas grandes forças. Não, o Irã tem aquele levantador Maruf que é um espetáculo. Hoje é um dos melhores do mundo na posição. E no grupo F, que vai ser disputado em Ningbo, na China, a gente tem China, Finlândia, Canadá e Argentina. É um grupo também um pouco imprevisível, com duas forças medianas no cenário internacional, Canadá e Argentina. Exatamente. Acabou ficando um grupo teoricamente mais fraco, né, Vanessa? Eu aposto na Argentina. O Canadá talvez brigue, né, por essa vaga contra os próprios argentinos. Eu acho que são as duas seleções mais fortes, mas eu boto fé na Argentina. Cacá, a gente estava até falando sobre o pré-olímpico feminino no outro bloco e explicando como que vai ser a classificação agora das outras seleções que não conseguiram vir a primeira etapa do pré-olímpico. E a gente pode ter, de repente, um Chile em Tóquio, porque se a Argentina classifica, o Brasil classifica, quem vai vir pré-olímpico sul-americano? Já pensou? Seria a glória para o voleibol chileno conseguir colocar a equipe nos Jogos Olímpicos de Tóquio, né? Lembrando que Chile disputou com o Brasil a medalha de bronze no Pan-Americano e fez uma das melhores campanhas dos últimos anos. E acaba sendo aquele pesar que a gente também estava comentando no bloco anterior sobre o pré-olímpico feminino. Grandes forças fora e escolas menos tradicionais numa Olimpíada. Exatamente. A gente vai ter uma briga, vamos dizer que Sérvia, e vou no teu palpite, hein? Sérvia e Polônia fiquem para decidir a vaga em janeiro no Qualify europeu. Uma das duas ficar fora da Olimpíada é sacanagem, né? E a Sérvia já ficou fora da Rio 2016. Exatamente. Início do trabalho do Nikola Girvic e agora vai disputar de novo essa vaga. A Sérvia que foi campeã olímpica ainda como Iugoslávia em 2000. Tem uma tradição enorme no vôlei. E havia sido campeão da Liga Mundial, né? No mesmo ano que foi desclassificado. Então imagina, Cacá, uma Polônia, atual bicampeã do mundo, uma Sérvia com toda a sua tradição, disputando um pré-olímpico europeu. Mas são as regras da Olimpíada, a gente tem que respeitar. Como a gente brincou no último programa, ainda bem que estamos na América do Sul. Mas no masculino não é tão simples assim. Se der uma Brasil e uma Argentina num pré-olímpico regional... Mais difícil do que o feminino, você lembrou bem, Vanessa? Porque se o Brasil não passa e a Argentina não passa, o Brasil vai disputar com a Argentina uma vaga. E a Argentina tem feito ótimos jogos contra o Brasil. E tem crescido muito na mão do Marcelo Mendes. E tem um técnico, você lembrou bem, tem um técnico que conhece muito bem o vôlei brasileiro, Marcelo Mendes, campeão de tudo pelo Sada Cruzeiro. Aliás, dois, né? Que o assistente também, Horácio de Leu, trabalha em Campinas, foi campeão pan-americano com o time B da Argentina
E esses dois aí podem dar trabalho. Não, tem que conseguir a classificação agora, porque acredito até que vai ser mais difícil se entrarem as duas seleções no pré-olímpico regional, porque também existe a rivalidade. Isso pesa demais. E o jogo do Brasil nesse pré-olímpico é contra a Bulgária, dona da casa, tem um saque muito forte, trouxe alguns jogadores veteranos que ficaram fora das últimas competições. Eu estou achando o voleibol brasileiro um pouco estranho, sabia, Vanessa? Estranho em que sentido, Cacá? Não sei, essa quase derrota para o Azerbaijão, o jogo contra a República Dominicana, a tensão da comissão técnica durante toda a preparação, o masculino no Pan-Americano também, eu acho que não foi tudo aquilo que poderia ser. As finais da Liga das Nações com a nossa equipe principal masculina, não sei, estou sentindo meio estranho, tomara que seja só sensação. Você acha ou você quer dizer que estamos crescendo um degrau em relação ao nível mundial? Talvez sim. Talvez sim. É uma preocupação que já vem há alguns anos na cabeça de alguns treinadores e eu acho que a gente precisa pensar a respeito. Pensar principalmente após as Olimpíadas de Tóquio, né, Cacá, que aí acontece troca de geração. E a gente também falou um pouquinho no programa anterior sobre essa questão da base, que não está sendo mais trabalhada como antigamente, então a gente vai começar a ter problemas com reposição. Exatamente, são momentos de reformulação, todos passaram, né? A Rússia também passou por isso, né? Depois que a União Soviética foi dissolvida, Estados Unidos também tiveram momentos ruins. E é a reformulação. O Brasil dominou desde 2001, que domina tudo no masculino, o feminino depois que foi bicampeão olímpico. Agora chegou a hora de reformular, de repensar, de botar na mesa e falar assim, bom, o que nós vamos fazer daqui por diante? O problema, né, Cacá, é que a gente ficou muito tempo dominando o cenário internacional. Agora a gente precisa se acostumar a dividir o pote com outras seleções. Sim, e principalmente o masculino, porque o masculino mudou a forma do voleibol mundial jogar. Né? Hoje, o que se joga no masculino é o que o Brasil começou a aplicar desde 2001, quando o Bernardinho assumiu. Então é natural que as outras equipes cresçam e que a gente precise se reinventar. Faz parte da história. Vamos aguardar então, Cacá, essas disputas do pré-olímpico mundo afora. Na maior torcida para que o Brasil se classifique já nessa etapa, não leve para janeiro essa disputa. Aliás, até lembrando, quando o Brasil foi para as Olimpíadas de Sydney, eles passaram pela repescagem. Eles não conseguiram a classificação antes. Foi em São Caetano, a vaga conseguida contra a Argentina, graças à entrada de um jogador, que se tivesse acertado, vamos agradecer, Joel, muito obrigado, nós chegamos a Sydney, que você fez uma partidaça. Não, mas a gente não quer sofrer de novo, hein, Cacá? Então, na próxima semana, a gente vai trazer aqui os resultados da edição masculina do pré-olímpico. E aqui nesse programa, nessa edição, você ainda pode ver aqui na nossa playlist, no canal do YouTube, os debates sobre o pré-olímpico feminino, pan-americano masculino e pan-americano feminino. Até mais, tchau, tchau!